Começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma presença marcante, Thiago Machado. Ele é advogado, atuante aqui na cidade de Gaspar já há 9 anos. E o nosso papo, pessoal, ele vai mais numa ramificação política, porque é uma expertise do Thiago. Ele foi superintendente do PROCON aqui na cidade e é também hoje apontado como um estrategista político ligado ao União Brasil. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez, é um prazer te receber. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Professor Alan, gostaria de te agradecer o convite, a parceria. Gostaria de te cumprimentar pessoalmente e estender os cumprimentos a toda a tua audiência. Eu acho que estrategista político é uma pretensão muito grande. Não sou não, acho que é a bondade de quem gosta um pouquinho da gente. Pessoal que te chama aí na rua aí, pô. Eu agradeço, mas é fato que a gente faz política, gosta de política, sou um advogado militante no direito do consumidor, um pouquinho no direito imobiliário também, e a gente faz política por hobby. Por hobby a gente tem um carinho muito grande por esse setor, por essa coisa que está no sangue de gostar de discutir a cidade, de discutir o Estado e de discutir o país. Para quem está assistindo a gente, eu fiz o comentário de estrategista político, então vamos esclarecer sobre isso na tua visão. O que é um estrategista? Bom, um estrategista é a pessoa que, dentro de vários segmentos, é aquela que consegue olhar o cenário, principalmente agora fazendo um gancho na questão política, mas acho que vale para diversos setores econômicos aí da sociedade, industrial, empresarial, enfim, que consegue olhar a fotografia do cenário e ver em qual direção ela consegue atuar e trabalhar. Então eu acho que o estrategista ele teria essa habilidade, né? Claro que alguns com muita cancha, com muita experiência e outros menos, enfim, mas o estrategista, regra geral, seria isso. Ele precisa estar afiliado a um partido político? Não necessariamente. Eu costumo dizer que já vi bons estrategistas trabalhando em campanhas bem-sucedidas em que o estrategista em si ele não era, um exemplo, uma campanha municipal. Às vezes o estrategista político ele não é nem da cidade. Ele é um profissional prestando um serviço e às vezes cobra por isso, tudo bem, mas ele tem essa capacidade de fazer a leitura política, ver a fotografia e conseguir dar a direção, o melhor direcionamento possível para um candidato, para um grupo político, dentro de um projeto, né? E a função dele é importante dentro de um universo político, cara? Com certeza. Com certeza, muito importante. Eu acho que muitas vezes você vê bons candidatos, ou bons pré-candidatos, ou boas ideias, bons projetos, mas que acabam se perdendo do seu ponto de vista estratégico por essa falta, ou por essa ausência de ter alguém, porque às vezes até para o candidato sozinho ele fazer tudo, ele conseguir, vamos lá, bater o escanteio, cabecear, defender, é um pouquinho difícil. Então, é uma função importante, eu acho que cada vez mais, principalmente hoje com as campanhas, muita rede social, sim. muita opinião, a opinião se modifica muito rápido. Né? Antigamente você tinha campanhas, um sentimento e uma tendência um pouco mais pragmática. Hoje ela é um pouco mais volátil e mais de opinião, a ideologia ganhou muito espaço. Sim, narrativas. As narrativas que os candidatos se empoderam em cima delas, então acho que o estrategista cada vez vem tendo mais função e papel nisso. Você é ligado à União Brasil. Certo. No União Brasil, pessoal, inclusive a gente vai já abordar sobre isso, tem eventos e um que chama muita atenção são as caravanas, cara. Sim, eu acho que a caravana no União Brasil é um grande diferencial, porque é um partido que em Santa Catarina nós temos hoje o deputado federal Fábio Chochetti, que é um líder, nós temos os deputados estaduais Marcos da Rosa, Sérgio Guimarães, repórter também, teu colega de profissão, conheço. E o Jair Mioto. E eles organizam a caravana do União Brasil, vai todo mundo junto. E vão passando pelas cidades, tentando entender as demandas locais, é claro, captar essas demandas, tentando se aproximar do eleitor ou da liderança que está ali, e eu vejo a caravana assim como um grande diferencial, porque tu vê realmente um grupo político andando junto, percorrendo o estado, e Gaspar vai ser contemplado agora com uma caravana, a gente pretende
fazer o evento no próximo mês, agora de março, que vai ter em Gaspar. Vai ter em Gaspar, ela já está confirmada em Gaspar. E a nossa ideia é apresentar os nossos pré-candidatos. A gente tem um grupo hoje, o União Brasil, ele é fruto de um grupo que está unido, um grupo que trabalha a candidatura do Rodrigo Altoff pelo PL, um partido que está junto com a gente também. Nós temos um caminho, a gente está totalmente transparente para a cidade, dizendo, olha, a direção que a gente encaminha é essa e vai ser essa. E nisso a gente tem um grupo de pré-candidatos, tem pessoas vindo ainda, o fim da janela é agora, no próximo dia 6 de abril, então um pouquinho antes até ali. Sim. É o ideal para quem pretende ser candidato, para quem quer ser candidato, estar afiliado num partido político, ou que, se já está no partido que não vai ser candidato lá, mudar de partido. Então eu vou pegar esse gancho que ele já deu, esse spoiler, e te perguntar a respeito disso. O que é essa janela política para quem está assistindo a gente? Porque muito provavelmente você que é pré-candidato a vereador está pensando em fazer essa migração. Então você está saindo de um partido político e indo para outro. O prazo é abril, é isso? Isso, 6 meses antes da eleição. É que, na verdade, esse prazo ele acumula uma série de prazos em um único momento. Nós temos a janela entre 8 de março e 6 de abril, que é para pré-candidatos que têm mandato. Entendi. Vamos ali, vereador, né? É o melhor exemplo hoje dentro da cidade de Gaspar. Sim. O vereador, ele deve ter uma fidelidade partidária. E nesse ciclo, entre 8 de março e 6 de abril, é o período em que ele tem a janela para fazer a troca de partido por uma opção pessoal. Ele não fica amarrado à fidelidade partidária. No mesmo prazo de 6 de abril, também é para quem pretende ser candidato, nunca foi, primeira vez, precisa até lá ter uma filiação partidária. E também, terceiro e não menos importante, para algumas pessoas que exercem alguns cargos públicos, se desincompatibilizarem, se afastarem dos cargos para poder concorrer nas próximas eleições. É tipo um vereador que tem um programa de rádio, precisa se afastar desse programa? Sim, mas não é nesse prazo, mas é o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo, só não é esse o prazo. Entendi. Né? Quem tem programa de rádio, o prazo é um pouquinho mais lá na frente. Entendi. Então tem isso também, dessa organização aí feita pelos partidos. No União Brasil, cara, eu quero te perguntar a respeito na esfera estadual. Esse ano de 2024 a gente tem eleição. Como é que está o planejamento de vocês? Então, qual que é o planejamento do União Brasil Santa Catarina? O planejamento do partido hoje, o programa partidário nosso, é com foco em eleger prefeitos, claro, a maioria dos partidos focam nesse ponto, vice-prefeitos. Então nós temos ali como alvo em torno de 20 a 30 vice-prefeitos, e aí pode entrar Gaspar. Entendi. 300 vereadores. Isso no estado, nós estamos falando de Santa Catarina. Esse é o planejamento para Santa Catarina. Esse é o planejamento dentro do possível. Do União Brasil. Exato, dentro daquilo que pode ser realizado. Entendi. E a gente vai falar daqui a pouco, no segundo bloco, do cenário mais local. Mas eu quero continuar nessa esfera mais estadual. Aqui você citou 4 deputados, que Isso. são entre estaduais e federais. 3 deputados estaduais e 1 deputado federal. E 1 deputado federal. Isso. Hoje tem algum prefeito do União Brasil em Santa Catarina? Temos prefeito no União Brasil. O prefeito mais recente e mais lembrado é o ex-prefeito da capital, o Jean Loureiro. O Jean. Uma grande referência, uma referência de gestão, foi Sim. candidato a governador, por isso que ele deixou de ser prefeito, ele teve que renunciar à prefeitura para poder concorrer ao cargo de governador, mas era o prefeito da capital e iria agora até o final de 2024 Era a referência lá. seu segundo mandato. Mas o Topázio é hoje do União Brasil, não? Não, o Topázio era o vice dele do PSD. Do PSD. De outra agremiação. Isso. Entendi. Então a gente tem aí essa corrente de cadeiras movimentadas aqui. Que é natural na política É também, natural, né? ainda bem que acontece tudo isso, porque tem muita gente que às vezes fica insatisfeito, né, com uma cartilha política e precisa migrar e conhecer outros, né? Não, ali eu também digo que é natural, assim, olha, vamos lá, a gente que está na política, você sempre tem um lado e torce para que o time, vamos falar, fosse time de futebol, você sempre torce para que seu time ganhe, eu sou flamenguista, sempre torço para o Flamengo ganhar, mas também é natural e saudável que outras opções eventualmente acabem... Oxigenação, né, cara? Reoxigena,
troca pessoas, trocam-se ideias, vem programas novos, tudo isso é bom e faz bem para a política. Deixa eu te perguntar, sendo você apontado como um estrategista político aqui na nossa região, o que é que tu pensa do fundo eleitoral, cara, esse fundão aí? Cara, eu sou um crítico radical, assim, eu sou contra o fundo eleitoral, eu acho que não deveria ter, tá? Como ele se coloca e o valor que tem, tá? Eu acho que é demais, é salgado, é uma conta que o brasileiro paga. Acho que deveríamos ter outras alternativas, tá? Tá certo que também, por um lado, proibiram a doação de empresas, tá? Algo que também era um pouco complicado e que deveria ser melhor regulado, mas era melhor do que ter o fundo eleitoral. Não quero aqui fazer um discurso contra os candidatos que usam, que fazem uso, porque Nem é a é nossa regra que intenção, tem. é só para entender. Porque é a regra que tem, é a única opção, praticamente, né? Ou é uma das únicas opções que os candidatos têm, que os partidos têm. Mas eu acho que a nível nacional nós deveríamos fazer uma releitura disso e mudar, tá? Não é o ideal a gente ver aí um país como o Brasil gastando 5, quase 6 bilhões, talvez, a cada 2 anos com campanhas eleitorais. Tendo tanta demanda no país, né? Nossa 470, por exemplo, um exemplo. Pessoal, a gente está conversando com o Thiago Machado, ele é advogado, atua aqui na cidade de Gaspar, e a gente está dando aí para vocês um panorama de como vai ser mais ou menos essas eleições de 2024. Ele está ligado à União Brasil. A gente vai para o nosso segundo bloco, e no segundo bloco a gente vai abordar o tema mais local. Que aí você tem falar aqui, de Gaspar, vamos dizer. A gente vai falar de Gaspar, porque tem a possibilidade do União Brasil fazer uma coligação com o Rodrigo Altoff. Eu quero também saber da importância de um vereador para o município, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Essas coisas todas são importantes para você, que a nossa audiência está nos acompanhando aqui, na visão do Thiago Machado, que é advogado. Tá gostando do papo? Cara, sensacional. Tá de boa? Te agradeço essa oportunidade. Já fiz isso no primeiro bloco, mas gostaria de reiterar. Bom, minha visão sobre a cidade. Eu vejo hoje Gaspar, politicamente falando, uma cidade com um grande potencial econômico e de desenvolvimento em diversos setores, que talvez não está sendo tão bem aproveitado. Mas tudo bem, vamos deixar esse ponto talvez para uma outra conversa. Vamos deixar isso para o segundo bloco. A gente já volta, vamos tomar uma água, segura um pouquinho aí, não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco, com um papo aqui no estúdio com o Thiago Machado, advogado aqui na cidade de Gaspar. Thiago, agora a gente vai olhar para o nosso município. Claro. A cidade de Gaspar tem aí aproximadamente 40 mil eleitores, né, uma população de 72 mil pessoas, e esse ano é um ano diferenciado aqui. O movimento na cidade vai ser muito grande, inclusive aqui no estúdio eu já comecei a receber pré-candidatos em setembro de 2023, só para ter uma ideia. A galera já está vindo começou aí aquecido, se apresentar. E esse ano, então, tanto com os treinamentos que eu faço, com comunicação voltadas para esse público, e também com vídeos, já tem aí uma movimentação bem bacana. Eu quero te perguntar, para a gente começar o nosso segundo bloco, o que faz um vereador, cara? Vamos lá, a função do vereador, né, é claro que ela se confunde, às vezes, um pouco como um despachante de bairro, em alguns casos e tudo mais, mas, regra geral, a função do vereador ela é legislar e fiscalizar, tá? Principalmente o município, tá? Ele pode estar atuando com olhares a outros entes federados, né, como o Estado e a União, mas o foco do vereador é o município, a pauta de competência municipal de legislar, tá? E aí a gente sempre torce ou sonha com uma política ou que gere cada vez mais eleitos melhor preparados, que tenham a capacidade de chegar numa Câmara Municipal e conseguir distinguir aquilo que pode ser decidido, porque há pautas, por exemplo, se perguntar para mim, Ala, se eu acredito que a gente deveria ter uma reforma no sistema eleitoral, sim, mas tu reforma o sistema eleitoral dentro do município? Não,
A esfera nacional. Algo que é de competência da União. E aí, para isso, a gente tem um congresso lá. Sim. Então, o vereador ter essa noção de aonde ele consegue contribuir. É claro que no nosso modelo federativo, a competência do município ela é suplementar. A gente legisla na base municipal, sempre complementando a legislação de cima para baixo, né? Entendi. E no município de Gaspar, vocês pretendem, no União Brasil, eleger quantos vereadores? Então, hoje a gente está focado num trabalho, numa eleição majoritária, com um grupo pré-definido. Estamos com o Rodrigo Altoff, né? Acho que o fruto dessa união entre o PL e a União Brasil, na verdade, se traduz num grupo de amigos que está junto, que estamos pensando na cidade, discutindo, e temos um número de pré-candidatos já bem definido. A gente já tem hoje praticamente as duas legendas prontas, tá? O PL tem uma certa vantagem natural, que eu vejo agora como analista político, não pertence ao PL, tem uma vantagem natural. O PL é um partido que está em evidência a nível nacional. Eu imagino que deve eleger ele algo em torno de 3 a 4 vereadores. E o União Brasil deve chegar na Câmara hoje com 1 a 2 vereadores, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito satisfatória. Eu hoje pretendo, com a União Brasil, com essa gestão que a gente vem fazendo, a gente conseguir buscar nas urnas aquilo que eu chamo ali entre 9 a 12% dos votos válidos. Isso provavelmente conseguiria alcançar 2 cadeiras no Legislativo, uma inteira e a outra na sobra, vai ficar um pouco mais claro para quem nos ouve, né? Excelente comentário. Eu vou aproveitar também e pedir para que você possa explicar a importância da maioria na Câmara. Porque a gente sabe que o Executivo não trabalha direito se tem minoria na Câmara. Por conta dessa questão, né, de o contra, enfim. Qual a importância de você hoje ter uma maioria na Câmara e o prefeito, vamos imaginar que seja o Rodrigo na cidade em 2025, essa importância de ter maioria na Câmara? Como é que a gente pode explicar isso para quem está assistindo a gente? Bom, vamos lá. Agora a gente é obrigado a sair um pouquinho do cenário local e ir um pouco para o nosso modelo constitucional que a gente tem hoje no Brasil. Nós vivemos o que alguns críticos políticos chamam de um presidencialismo de coalizão, né? Onde você depende muito do Congresso para conseguir aprovar e conseguir demandar a maioria das ações do governo. Então, hoje, você trabalha num modelo em que aquilo que se pretende executar, implementar, colocar em pauta, principalmente que mexa com o orçamento, tem que ter maioria. Você tem que construir uma base dentro do Legislativo para conseguir aprovar, para conseguir passar por essa peneira. A peneira ficou com o Legislativo, o Executivo ficou com a demanda e com a ação, e o Legislativo ficou com a peneira. E esse modelo nacional ele vem até aqui embaixo na base, que é o município. Então o prefeito, quando ele assume, quando ele se torna chefe do Poder Executivo, é claro que ele tem que dialogar com a Câmara. Em um ponto eu sou totalmente favorável. Eu acho que uma Câmara atuante ou um prefeito que tem uma base difícil, que a gente fala às vezes, né, uma base com minoria, ele precisa a cada projeto trabalhar esse voto, buscar, explicar e mostrar, eu acho que é saudável. Né? Eu vejo de uma forma assim, uma Câmara atuante faz um bom prefeito. O problema é uma Câmara calada. Uma Câmara calada que pode gerar uma certa desconfiança de quem está de fora, de que as coisas parece que está sempre tudo muito bem, tudo muito fácil, tudo muito resolvido. Então, por um lado, é muito importante para o chefe do Executivo conquistar a maioria, mas ele também ter um pouquinho de dificuldade, eu acho que é saudável, eu acho que é algo importante também. Né? Entendi. Pessoal, a gente está conversando com o Thiago Machado, ele é advogado aqui na cidade de Gaspar. A gente já falou da importância do vereador, ele já comentou a respeito da união ali com o PL, numa possível coligação com o Rodrigo Altoff. E eu quero reforçar... Eu sei que tu vai me aprontar com alguma pergunta nisso aí. Eu quero aproveitar aqui e falar também da caravana que vai acontecer aqui na cidade de Gaspar, que é um momento especial para a União Brasil. Vamos reforçar o convite, né? Claro. Vai ser em março, mas vocês podem ficar ligados aí nas redes sociais, que vai estar aí todo o anúncio de quando vai ser o dia, né? É isso. Exato. Uma outra coisa que eu quero perguntar para o Thiago, para a gente fechar o nosso vídeo aqui, é o seguinte. Thiago, hoje
o PL pode lançar até 14 vereadores, assim como o União Brasil também. É isso? Exato. Porque isso mudou, né, cara? Exato. O que a gente tem hoje dentro da mini reforma eleitoral que aconteceu a nível nacional e que se replica a Gaspar? Em Gaspar, um partido político ele pode atuar numa eleição com até 14 candidatos, vai ter que fazer a reserva de 30% para as meninas, tá? Não pode esquecer disso. Então essa regra se aplica ao PL, se aplica à União Brasil e se aplica a todos os demais partidos. É até esse número de candidatos respeitada a cota feminina. Entendi. Para a gente fechar, a tua expectativa para o município de Gaspar, o que você enxerga aí, o que tem de bom, de novidade que você pode abrir aqui para o público do Valor Entrevista, que é exclusivo, cara? Bom, sob o ponto de vista do cenário político, eu vejo que nós temos hoje na cidade muito claro, pelo menos 3 a 4 projetos encaminhados, é pelo menos o que a pesquisa mostra. Um campo aberto, eu acho que isso para o eleitor que é crítico é legal, é interessante. Claro. O eleitor vai poder vislumbrar lá na frente algumas alternativas. Eu acredito que todos esses grupos vão botar o projeto, cada um o seu, na mesa e vai caber à sociedade escolher o melhor caminho que entender naquele momento. Sim. Como mais viável, com mais entrega, com menos entrega, dentro das pautas que a gente sempre mais vê sendo discutidas, né, como saúde, educação, segurança, que está muito em alta nas últimas eleições, desenvolvimento econômico. Então, acho que Gaspar com certeza vai passar por uma grande eleição, por uma eleição que talvez há muitos anos não se via, ou há muitos episódios políticos não se via, pelo menos na história mais recente. E o que a gente pretende, daí, entrando agora para o nosso projeto, é apresentar um bom projeto para a cidade. Sim. A gente vem de maneira clara. O Rodrigo está trabalhando no nome há muitos anos, já foi candidato a prefeito na última eleição, tem um plano de governo, a gente vem reformulando esse plano de governo para entregar algo melhor. Os desafios daquela eleição para essa são diferentes. Hoje eu vejo a cidade com um nível de endividamento muito alto, tá? Isso é preocupante, mas dá para trabalhar em cima disso, tem que trabalhar em cima disso, não há outro jeito, não tem como fugir disso. E aí os desafios são outros. Eu vejo que hoje o próximo prefeito vai ter que ter uma capacidade de buscar recurso muito alta, sem financiamento. Então o próximo prefeito vai ter que ter uma dinâmica muito grande, vai ter que ter uma capacidade, uma equipe com um forte empenho na hora de elaborar projeto que consiga captar recursos tanto federal como estadual, quem sabe recursos no exterior, que é algo difícil de fazer, mas que é possível também. É possível. É possível, é Balneário difícil, mas é Camboriú possível. fez isso. E vai ter que ter essa criatividade. Eu acho que é o que eu mais, talvez, né, pensando de uma maneira pragmática, o que mais o eleitor vai ter que ver hoje num candidato a prefeito é capacidade técnica, capacidade, vamos dizer assim, política de construção e criatividade. É o que acho que a próxima gestão vai ser cobrada. Talvez isso não é tanto para a eleição, mas mais para falar de gestão. Maravilha. Tiago, obrigado pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Eu que agradeço. A gente tem aqui o hábito de pedir aos convidados para deixarem uma mensagem. 2024 está só no começo, então é um ano desafiador para todos nós. Aproveita a lente do Valor Entrevista e deixa uma mensagem motivacional para a galera que assiste a gente. Bom, olha, Alan, o que eu vejo assim, quem nos assiste, quem gosta um pouquinho de política, se interessa, participe. Procure um partido, seja ele qual for, não quero fazer propaganda aqui, claro, mas procure um partido, procure um projeto, participe da política, contribua para a sua cidade. Às vezes a gente tem, e com muita razão, diversas críticas ao que a gente vê no cenário nacional, mas a gente esquece talvez de olhar aqui a nossa cidade, o que um professor meu na faculdade falava, a nossa aldeia, a gente esquece de olhar para a nossa aldeia e de tentar contribuir aqui. O pouco que cada um faz pode, no conjunto, melhorar muito a vida de todos. Exato. Então essa é a mensagem que eu dou, motivacional. Quem realmente tem algum interesse, gosta, tem alguma pauta que tem interesse em liderar na cidade, que comece a participar na política. Exatamente. Tiagão, obrigado, tá? Obrigado pela presença aqui no Valor Entrevista. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like, faz um comentário, compartilha o vídeo. Tem aqui ideias bem interessantes para você que é pré-candidato. E, claro, participe desse universo político. O ano de 2024 está aí justamente para a gente fazer as melhores escolhas. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço, tchau!